Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Voltamos com Vida e Saúde. Mais uma informaçãozinha para complementar o que a gente estava conversando no bloco anterior. Sexta-feira agora vai ter uma roda de conversa, um debate com alguns profissionais que vão tirar dúvidas sobre o câncer de mama, de 9 às 11 no IPCC. O secretário Arruda Bastos está aqui com a gente, ele conversa já sobre esse assunto e também sobre o Dia do Médico, mas antes a gente vai ver uma reportagem especial, Para comemorar essa data, o Vida e Saúde aproveita esse espaço para discutir as mudanças na profissão. Se a formação acadêmica do profissional no passado era generalista, hoje a realidade é bem diferente. Várias especialidades que os médicos escolhem cada vez mais cedo e mudou o perfil desse profissional ao longo do tempo, Quais as expectativas dos médicos em início de carreira? E o que nos contam os veteranos? Veja na reportagem de Mirelle Costa. Até o início do século XX, era comum que um único médico tratasse de todos os membros da família, da infância até a melhor idade. Era o profissional generalista que visitava os pacientes acamados dentro de casa. Hoje a realidade é bem diferente. É muito diferente do que é hoje. Eugênio viveu essa experiência quando criança e decidiu seguir a carreira. Inicialmente, entrando na faculdade com a intenção, durante 6 anos, de ir para o interior e fazer a mesma coisa que eu vi quando eu era criança. Do médico da família, do médico da sua casa, que resolvia todos os seus problemas de saúde e não também até os problemas mais particulares. Doutor Eugênio entrou na universidade depois dos 20 anos de idade. Diferente dele, hoje os estudantes de medicina entram cada vez mais cedo na graduação. Iago ingressou aos 17 anos de idade na Universidade Federal do Ceará. Confessa que tinha uma visão romântica da atividade, até ampliar o contato com a medicina através das disciplinas práticas. A experiência trouxe maturidade e outras lições. Eu falo bastante com os residentes, eu conheço bastante pessoal no internato, também muita gente que já se formou. Eles realmente criticam muito a estrutura que tem nos interiores, assim, porque apesar dos salários que são prometidos, eu não sei nem se são pagos, às vezes nem são pagos, a estrutura não é boa, às vezes falta água, falta gás, realmente falta bastante coisa. É muito ruim pro médico, exercendo a profissão, faltar vários aspectos básicos do atendimento. Roberta finalizou o ciclo que Iago está apenas começando e agora inicia outro. A residência foi um divisor de águas para ela que escolheu a pediatria. Durante 2 anos, concilia as aulas em grupo com o atendimento aos pacientes internados em hospitais. Nós médicos já temos que ter um amadurecimento já quando vamos decidir o que queremos, Então, assim, e acaba sendo muito rápido, porque assim que você faz 18, você já tem que decidir o que você quer, Então, assim, a faculdade já vem nos mostrando e vem nos amadurecendo rapidamente, Então, assim, foi muito bom ter decidido pela medicina, e ter amadurecido dentro da faculdade, em contato com pacientes, em contato com a dificuldade da saúde pública, Como é a questão entre o poder público e o desejo de exercer a medicina? Vocês se sentem, de repente, assim, impotentes com relação a isso? Assim, não impotentes, mas muitas vezes, eu digo, com desgosto, ou a própria limitação que nós temos, principalmente na saúde pública, com alguns exames, algumas coisas para o diagnóstico, Mas, assim, tem melhorado bastante, E, assim, está melhorando. Então, assim, nós precisamos de pessoas que olhem pela saúde do nosso estado, pela saúde da criança, Então, realmente, nós ainda temos dificuldades. A especialidade não é o único caminho do profissional em saúde. Eugênio escolheu dividir-se entre a clínica e a gestão do Hospital Universitário Walter Cantídio. Até hoje ele ainda leciona e se diz um predestinado. Os 40 anos de profissão para o médico não são sinônimo de aposentadoria. A questão da aposentadoria às vezes é um detalhe só, a certo de tempo. Terminou o tempo de trabalho, geralmente ele fica como voluntário e outra coisa, é como voluntário sem se desatualizar. É voluntário estudando todo dia. Sempre que pode estar estudando, porque senão ele vai se aposentar e vai ficar ultrapassado. E mesmo aposentado, o médico não pode ser ultrapassado nos seus conhecimentos. Então isso é só questão de tempo, de espaço de vida, tá certo? Mas a profissão ela tem que ser encarada dessa maneira. Médico
nunca deixa de ser médico, nunca vai parar a sua atividade de médico, a não ser que tenha uma outra dificuldade, um outro problema. Com saúde, o médico vai aos 80 medicando, aos 90 medicando e assim por diante. O nosso convidado aqui nessa conversa é o secretário de Saúde do Estado, Dr. Arruda Bastos. Ele é médico formado pela Universidade Federal do Ceará, tem especialização em saúde pública, gestão e oncologia, né, doutor Arruda? O que o senhor acha desses depoimentos com relação à profissão? Gente que está entrando na faculdade há pouco tempo, pessoas que estão na residência e até médicos aí com 40 anos de profissão. Bom, inicialmente eu queria parabenizar os médicos pelo dia de hoje, parabenizar esses profissionais que trabalham incessantemente para aliviar as dores e salvar vidas. Quero deixar aqui essa minha mensagem. Bom, depoimentos são muito importantes, depoimentos de profissionais jovens, e eu convivo com isso todo dia, porque lá em casa eu tenho 3 filhos médicos e 2 genros. Mesmo, então eu convivo com um profissional que está concluindo, uma equipe dentro de casa, equipe, né? E convivo com meus colegas de 33 anos de formados. Então existe realmente muita dificuldade em exercer a profissão, ainda em algumas cidades do interior do estado, na capital em alguns setores. Nós temos procurado avançar bastante. Eu acredito até que nós brevemente vamos ter realmente uma rede pública muito mais completa, com hospitais regionais no interior, com policlínicas, com CELS, com UPAs. Então nós temos avançado, mas ainda existe realmente dificuldade, e muitas vezes o profissional jovem que vem com aquele sonho, ele tem alguma dificuldade no início. Mas o Estado do Ceará, como o próprio depoimento da colega, vem realmente avançando nessa área de pediatria que ela citou. Nós temos avançado muito no Estado do Ceará. E o que o senhor acha dessa mudança com relação à formação dos profissionais, que a gente citou aí no começo, muito no passado, essa história do apenas generalista, né? E cada vez mais uma especialização, uma tecnologia dentro da profissão, né? Olha, eu encaro isso como uma coisa natural, um avanço natural realmente da medicina. Agora nós temos que resgatar esse médico generalista também. Nós sentimos dificuldade. No aumento das vagas de especialização na Secretaria da Saúde, nós temos procurado criar vagas para médicos de saúde da família, para especializar também o profissional mais generalista, principalmente esse que vai trabalhar no interior do estado. E temos avançado na criação de vagas para os especialistas, assim evitando que o profissional médico, quando conclui o curso, precise ir para uma outra cidade, para uma região mais desenvolvida, para ter a sua especialização. No próximo ano vamos ter mais 100 vagas para a residência médica. De 2007 para cá, mais do que dobramos o número de vagas para formar especialistas. E o ano passado realizamos no estado a primeira seleção unificada para exatamente selecionar os profissionais nos diversos programas e nos diversos serviços existentes do nosso estado. A gente sente em algumas especialidades realmente uma carência de profissionais, como a gente vê endocrinologia, por exemplo, né? E outras a gente vê até uma quantidade grande. É realmente por conta da questão das vagas da residência. Para aliviar, nós temos procurado crescer as vagas exatamente nessas especialidades que nós temos mais carências, né? Então, das vagas do próximo ano, nós estamos exatamente ampliando nessas especialidades que existe no mercado dificuldade de encontrar um profissional realmente capacitado. Então, nós estamos ampliando, mas sempre com o olho no que a saúde pública, principalmente o que a saúde pública precisa, o que realmente o sistema de saúde precisa em termos de especialidade. Dentro dos critérios de criação de faculdades de medicina hoje, né, como é que o senhor vê essa questão do aumento do número de faculdades para a medicina e do aumento de vagas, né, essa relação? Olha, eu acho que tem que ter muito cuidado, né, quando você habilita realmente uma entidade para ter um curso de medicina. Ele tem que ser bem estruturado. Graças a Deus, aqui no estado do Ceará, nós temos encontrado tanto universidades como faculdades que têm esse pensamento de realmente colocar um curso de qualidade. Então, eu tenho encontrado isso, eu tenho visitado as faculdades e as universidades, nós temos apoiado em termos de Secretaria da Saúde na formação prática desses profissionais, abrindo inclusive as nossas unidades, e agora principalmente no interior com os hospitais regionais, para que esses profissionais possam ter o seu internato, possam ter diversas cadeiras durante o seu curso,
na parte prática, ser realizada dentro das nossas unidades. Eu vejo isso como um avanço. É claro que existem aqui e acolá questionamentos com relação a cursos que são credenciados pelo MEC. Então, nós temos que ter realmente isso. Mas no Ceará, eu tenho consciência de que as que surgiram, além da Universidade Federal, que é uma universidade tradicional e muito bem conceituada no Brasil, a nossa Universidade Estadual também, que são duas universidades públicas, as privadas têm tido uma qualidade. E as dificuldades que a gente tem dentro do SUS, né? A gente vê aí dentro dos depoimentos, dentre as pessoas que falaram, a questão da falta, às vezes, de equipamentos necessários para exercer a profissão, coisas básicas, né? Isso também traz um desencanto até para a população, principalmente, né? Que está sendo atendida. Eu digo que em algumas regiões nós temos essa carência. Nós temos procurado levar essa saúde mais para o interior. Foi citado aí a estrutura de algumas cidades no que concerne às unidades básicas de saúde. Nós construímos mais de 150 unidades do modelo padrão do Ministério da Saúde, exatamente para que esses municípios tivessem equipamentos mais bem qualificados, mais bem equipados. Mas é claro que nós temos que avançar muito. Um grande problema do Sistema Único de Saúde é que ele sem dúvida, o melhor sistema para o nosso Brasil, mas sofre um problema crônico de subfinanciamento. Nós lutamos, inclusive, muito para regulamentar uma emenda constitucional que obrigava o governo federal a destinar 10% das suas receitas para a saúde. Inclusive, eu quero aproveitar a audiência do seu programa e dizer que nós estamos coletando assinaturas para entrarmos agora no comecinho do ano, diversas entidades médicas, secretárias de saúde, conselhos, a OAB também, para quem possa dar entrada de um projeto de lei de iniciativa popular que siga o mesmo caminho do já famoso projeto de iniciativa popular da ficha limpa, que foi tão badalado agora durante essa eleição, que é exatamente um projeto que obriga o governo federal, do jeito que os estados, os municípios têm um limite, quer dizer, um mínimo, o governo federal tenha também 10% de obrigação de investir na saúde, já que os governos estaduais têm 12% e os governos federais, o governo municipal 15%. E a maioria dos estados e a maioria dos municípios investe muito mais do que isso. Ok. Doutor Arruda, muito obrigado pela sua participação, parabéns também pelo Dia do Médico. A gente vai para o intervalo agora, na volta vamos falar um pouco mais sobre humanização na saúde, daqui a pouco.